Olá, eu sou o Agton Stein, essa é minha esposa, Valéria. Somos os pais do Theo e hoje a gente veio dar um testemunho, já que semana que vem ele vai fazer 2 anos de vida, e a gente veio dar um testemunho para contar para vocês o quão grande foi e o quão grande está sendo o poder e as maravilhas que Deus está fazendo na vida dele. Então vamos lá, para facilitar a nossa vida, eu descrevi aqui em texto, né? Tudo que passou, porque é muita coisa, então para lembrar, a gente ia acabar esquecendo de algum detalhe ou outro. Então eu vou meio que lendo e a gente vai, né? O Agton vai complementando caso precise. Então no dia 4 de fevereiro de 2021, né? 2 anos atrás, às 11h30 da noite, veio ao mundo o nosso filho Theo. A minha bolsa, ela estourou dia 29 de janeiro, ou seja, eu tava com 34 semanas de gestação, mas no meio da pandemia, não tinha UTI, né, pro Theo, caso ele saísse da minha barriga antes da hora, prematuro, corria o risco de ele, né, não estar pronto e precisar de UTI neonatal e não ter. Não tinha disponível nenhuma cidade da região. Aí no dia seguinte, no dia 30, o Dr. Luiz, que foi assim, um enviado do Senhor, conseguiu uma vaga e a gente foi encaminhado para a maternidade de Mafra, uma cidade vizinha daqui. O plano era segurar o Theo na minha barriga até completar 36 semanas, que é, né, o período considerado mais seguro, né, para o bebê nascer, para diminuir todos os riscos, né, da prematuridade. Mas, quando completou 35 semanas, eu entrei em trabalho de parto. A gente esperava um parto normal, né, mas não foi assim que aconteceu. Não era assim que Deus queria. Até durante a gestação, né, a gente se preparou para esse parto ser normal, para ser, né, na hora, a gente até vai ser na hora que o Theo quiser, mas realmente foi na hora que tinha que ser. Só que aí, como é a complicação, né, eu entrei em trabalho de parto, foi tentado o parto normal, eu entrei, tive contrações, tive todo o trabalho mesmo, só que o Theo, ele entrou em sofrimento, os batimentos estavam caindo e a gente foi encaminhado com urgência para cirurgia, né, para fazer uma cesárea de emergência. Aí nesse momento, eu senti que Deus estava segurando as nossas mãos para nos dar força e nos preparar para o que estava vindo por aí. Porque o Theo, ele veio ao mundo sem vida. Ele nasceu, né, saiu da minha barriga. Até se tiver, a gente achar a foto, eu vou deixar aqui a foto do nascimento dele. Ele nasceu com uma parada cardiorrespiratória. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permitiu mais um sopro de vida e conseguiram reanimar o Theo. E após a reanimação, ele teve uma convulsão e foi encaminhado direto para a UTI, ficando lá por 10 dias. Então ele ficou na UTI 10 dias. Ele foi incubado, foi sedado, inserido um catéter no coraçãozinho dele, sonda para urina, sonda para alimentação, a luz ultravioleta para icterícia e altas doses de medicamentos, para tudo. Então, né, eu e o Agton, a gente entrou num propósito, orando todos os dias juntos, no mesmo horário, né, eu da maternidade, e o Agton de casa, porque o Theo nascendo, o Agton teve que sair, né, porque aí eu passei a ser acompanhante do Theo, antes o Agton era meu acompanhante, mas aí ele teve que, né, sair, eu fiquei lá sozinha com o Theo. Mas no nosso propósito, a gente orou junto, ele tá aqui de casa, eu lá da maternidade. A previsão era o Theo sair, a previsão era que o Theo ficasse por muito tempo lá, né? Porque diziam pra gente que o estado dele era grave, né? Enfermeiros, todos. Após 3 dias, né, da gente nesse propósito, foram diminuindo a sedação dele, pra verificar, né, a real situação dele. E dia a dia, Deus nos mostrava o seu poder, pois a cada dia ele curava algo no Theo. Nesses 10 dias, a gente pôde ver com nossos próprios olhos os milagres de Deus. E, enfim, o dia da alta chegou e fomos para casa. Mas os desafios continuaram. Lógico que esses dias já foram, assim, de muitos milagres. Né? A gente não tinha previsão de sair de lá. Então, foi cada dia curas e mais curas que a gente, né, tinha certeza que era Deus agindo ali já. Mas, né, os desafios após essa alta, né, que a gente ganhou, continuaram. No dia da alta, fizeram uma tomografia no Theo e foi constatada uma lesão cerebral. Mas não tinha como saber quais seriam as sequelas dessa lesão. Então, a gente começou a fazer consultas periódicas
com a neuropediatra. Algo que a gente foi notando foi o atraso no desenvolvimento do Theo. O Theo não passou pelas etapas que toda criança passa, de rolar, se arrastar, engatinhar, pivotear, enfim, né? Tudo que o bebê faz sozinho. Ele era um bebê estático. E em uma das primeiras consultas com a neuro, ela já constatou que a fontanela, que é aquela moleira, né, que fica em cima da cabecinha do bebê, molinha, estava fechando antes da hora. Então era preocupante e ela falou que se fechasse antes da hora seria um problema e precisaria de cirurgia no crânio para abrir novamente. Então a gente começou, né, orações de novo, pedindo para Deus operar mais esse milagre, para que a cabecinha dele não fechasse antes da hora e não precisasse, né, fazer essa cirurgia. Não bastasse isso, quando o Theo estava com 3 meses de idade, a neuropediatra também diagnosticou um torcicolo congênito e encaminhou para a fisioterapia. O torcicolo atinge, né, o pescocinho e ele não mexia para um dos lados. Então isso também atrapalhou o desenvolvimento dele. Ele já era um bebê estático, né, sem movimentos, então isso também atrasou e foi para a fisioterapia. Tratado esse torcicolo, ele ainda tinha muita dificuldade para se movimentar. Ele já estava com 6 meses e ainda ele não conseguia ficar sentado sozinho. Então a gente consultou uma fisioterapeuta infantil, né, a gente foi buscar uma especialista, né, em infantil mesmo, lá de São Paulo. E foi então que veio o diagnóstico da hemiparesia, que é uma paralisia cerebral de um lado do corpo. Ele, por conta da lesão, né, ele ficou com o lado esquerdo do corpinho dele enfraquecido, né, os músculos, enfim, os movimentos. Passamos esse diagnóstico para a fisioterapeuta dele aqui da cidade. E então ela começou a fazer as mudanças nas manobras, né? A fisioterapia dele, na verdade, era constante, né? Por conta até de tentar fazer ele desenvolver, né? Já que ele era estático. Então ela já vinha fazendo tratamentos com ele, mas aí, com esse diagnóstico, ela foi direto ao ponto. Começou pela perninha dele. Nós sabíamos que o Theo demoraria um pouco mais para andar, né? Devido a isso. Mas Deus, novamente, foi maravilhoso e permitiu o desenvolvimento dele antes do esperado. Com 1 ano e 6 meses, ele deu os seus primeiros passinhos sozinho. E eu lembro que eu na minha cabeça, já estava esperando, ele vai andando com 2 anos já tá bom. E veio muito antes do que eu esperava. E hoje ele já tá correndo, tá com 2 anos correndo, caindo, levantando sozinho. O que é interessante é que lá no início, né, a Valéria ficava um pouco preocupada e eu falava com ela, falei assim, amor, eu vejo o Theo fazendo todas essas coisas, eu só não sei quando, mas eu vejo ele correndo, chutando, pegando bola, e aí a gente ficou nesse propósito, né, vai ser tudo no tempo de Deus, né? E hoje a gente está vendo qual foi a evolução que ele teve e o quanto a gente não crê, né, o quanto a gente deveria crer no Deus que a gente serve. Exatamente. E então, depois que a gente atingiu essa conquista, a fisioterapeuta iniciou o trabalho com o bracinho esquerdo, né? Um desafio muito maior, porque o bracinho esquerdo ele era totalmente rígido. Não tinha movimento nenhum, ele ficava o tempo todo com o bracinho assim, travadinho, não tinha, o cotovelo era bem durinho, então ele não tinha esse movimento de abrir nem as mãos, nem os dedos, nem o bracinho. Então a gente sabia que ali ia um longo tempo. Ok, a essa altura a gente já imaginou assim, bom, que os desafios iam parar por aí, que a hemiparesia seria o maior dos desafios, mas não, tinha mais pra vir. E até nessa parte aqui eu comecei a relatar e não consegui, porque foi, pra mim, o maior dos milagres. Olha quanta coisa aconteceu e ainda tinha milagre maior pra vir. E ainda tem muito pra vir. Como Deus nos mostra, né, que os planos dele são muito maiores do que aquilo que a gente pensa, pede. A gente começou a notar que quando o Theo acordava, eu não lembro quanto tempo ele tinha, quantos anos ele tinha ali, quantos meses, mas a gente começou a perceber que quando ele acordava, ele tinha alguns espasmos, bem leves, mas foi aumentando e aí foi preocupando. Ele acordava e dava uma piscadinha, assim. Era como se fosse uma piscada mais lenta. E aquela coisa da gente pegar ele no berço, né? E brincar e ele olhar pra você e daqui a pouco ele dá aquela caída e aí ele voltava, sabe? Era coisa de segundos, nem até milésimos de segundo, mas
Tava virando constante. Sim. Isso. E aí, numa das consultas com a neurologia, que relatou isso, né? A gente falou, olha, tá tendo uns negócios estranhos, tá dando umas quedinhas assim, rápido, mas tá tendo. Aí ela não se preocupou, mas falou, vamos fazer um eletroencefalograma pra ver se tá tudo certinho. E aí a gente marcou esse eletro, foi numa cidade vizinha daqui, em Joinville. É um exame terrível, por conta da logística, porque a criança, né, o bebê tem que estar dormindo em sono profundo. Então, a nossa sorte é que a gente sempre estabeleceu uma rotina de sono com o Theo, então a gente sabia exatamente quando que ele ia estar dormindo com sono, né? Mas, a gente vai colocar fotos aqui pra ver. Sim. E aí a gente levou ele, só que criança em carro, né? Ele tava... Nossa, foi terrível manter ele acordado dentro do carro até o exame, mas conseguimos. E foi feito esse eletro. E já foi no primeiro eletro, né? Tivemos um diagnóstico, assim... Quando eu tava eu que acompanhei o exame, antes mesmo do exame, eu fui pesquisar o que podia ser, né? A gente não deve fazer. A gente tem, quando estão fazendo, são vários eletrodos ligados na cabeça da criança, e esses eletrodos vão emitindo um sinal para a tela, onde a gente vai vendo as ondas neurais. E eu só podia ficar dentro da sala, a Valéria ficou, eu fiquei lá de fora. E enquanto ela via o monitor, as ondas neurais na cabeça dele, ela foi acompanhando pela internet, vendo o que significava aquilo. Eu associei, pesquisei espasmos, né, em bebês, eletro alterados, e só vinha algo, assim, assustador. Na verdade, em casa mesmo, antes, ou foi depois, eu não lembro. Acho que foi antes, eu já tinha me deparado com esse diagnóstico, esse nome, mas eu falei, não, isso não é isso. E aí, acompanhando o exame, eu vi que estava muito parecido com aquilo. Mas eu falei, Deus, é contigo, assim, eu tenho controle de tudo. E, enfim, foi feito o exame, deu tudo certo, né, com o exame em si, conseguimos fazer, e veio o diagnóstico, e hoje até o Ayrton que pegou o laudo, né, e ele ainda foi muito delicado comigo. Ele abriu no celular, ele aumentou bem a parte que dava o diagnóstico, fez assim na minha cara. Aí deu uma facada no meu coração. Mas como eu já tinha entregue pra Deus, eu falei, Deus, se for isso, me dê a sua força. Porque eu sei que o controle tá em suas mãos. Mas eu sou humana e sou mãe, então você não entende se eu me abalar. Mas eu vi o diagnóstico, né, a gente viu a síndrome de West. E assim, como eu já tinha visto vídeos sobre essa síndrome, e algo que me marcou muito num dos vídeos de um médico falando sobre essa doença, e também já tinha visto relatos de mães que perderam seus filhos, porque nesse vídeo do médico ele falando que crianças com essa síndrome dificilmente chegam à idade adulta. As pessoas que têm síndrome de West têm uma pequena expectativa de vida e não costumam sobreviver muitos anos. O prognóstico da síndrome de West é pobre e depende muitas vezes da causa. As formas nas quais não se encontra uma causa costumam ter um melhor prognóstico do que aquelas nas quais existe uma causa. Quando a criança consegue sobreviver até a fase adulta, algo que não é comum, os espasmos podem persistir. Um grande número de pacientes, cerca de 50% a 70%, desenvolve outras formas de epilepsia. Quando eu ouvi isso desse médico, e aí eu vi o laudo escrito síndrome de West, falei, o Theo tem síndrome de West. E aí veio toda aquela informação que eu recebi na internet, né, sobre síndrome de West. Aquilo só não me derrubou porque eu já tinha pedido forças pra Deus. Falei, Deus, me segure. E eu senti, no dia que eu li ali, escrito síndrome de West, Deus me segurou. Eu falei, ok. O que é engraçado nisso aí é que essas pesquisas ela fazia sozinha. Ela não me falava o que ela estava pesquisando. Ou seja, quando eu peguei o diagnóstico e mostrei para ela, eu não fazia a mínima ideia do que ela já tinha visto, do que ela sabia. Então, para mim, foi uma forma sutil de mostrar para ela o que tinha acontecido. Porém, como ela já tinha muita informação na cabeça e ela não me contava dessas informações, para mim foi algo super normal. Mas vocês vão perceber o quanto... tem até uma música que a gente acompanha, né, que eu tenho até no carro. O diagnóstico do homem não significa nada para Deus. Sim, e aí a gente pegou, né, o resultado desse exame, esse laudo, e a gente foi levar pra neuro, né, pro Theo, e ela, assim, a gente percebeu até uma surpresa, né,
não tanta surpresa, porque espasmos é espasmos, né? Então não tem leve, forte. Mas ela já entrou, ela falou, vamos entrar com medicação, porque, né, realmente é uma síndrome que é danada, né? Então, entramos com a medicação e aí os espasmos foram diminuindo. Essa síndrome, ela tem a característica de dar a pessoa ataques epiléticos, né? Convulsões e assim, o que mostra muito pra gente o agir de Deus na vida do Theo é isso, porque fisicamente ele não teve nenhum ataque epilético até hoje. O diagnóstico foi só no papel, sabe? O que acontecia na cabeça dele não era o que acontecia no corpo dele do lado de fora. Então, tanto a gente quanto a neuro ficou bastante surpresa, né? E até mesmo alguns outros médicos, né? Oftalmologista que a gente tem que levar ele, né? Quando a gente comentou sobre ele ter tido esse diagnóstico, os médicos falaram assim, não, mas ele não tem isso. Eu falei, a gente sabe que ele não tem, mas o diagnóstico comprovou que ele tem. Então, o que acontecia na cabeça dele não era o que o corpo mostrava, é o que a Valéria disse. Ele não teve nenhuma crise, ele não teve crises epiléticas, ele não teve convulsões. A única convulsão que ele teve foi quando nasceu. Ou seja, Deus estava cuidando. Sim, né? Deus estava moldando ele, né, da forma com que Deus queria que fosse moldada. Mas a gente mantém medicação até hoje, ele tá se medicando porque, né, a gente não pode brincar, né, a gente faz o que precisa ser feito, mas graças a Deus não teve nenhum... A gente notou, claro, alterações nas atitudes dele, né, ele tinha crises, mas era de muita irritação, de transtorno, principalmente ao acordar, né, de madrugada, mas algo semelhante ao... como que falam, aquele terror noturno que muitas crianças têm já de natureza, né? Que não é todas que têm, mas algumas têm. E o Theo teve, provavelmente por conta, né, precocemente, porque o terror noturno era pra estar vindo agora, né, aos 2 anos, mas ele teve bem mais cedo, então muita irritabilidade, muita confusão na cabecinha dele, por conta dessa síndrome, né? E a gente teve que fazer vários... enfim, a gente fez várias tomografias, vários eletros, e no último eletro que foi feito da cabecinha dele, né, porque a gente vem orando sempre, né, e pedindo a Deus a cura dele, e no último eletro veio, né, bem claro, a gente vai deixar aqui as fotinhas para complementar o que a gente tá falando, que ele não possui mais, né, a síndrome, digamos, ele já foi eliminado a característica que caracteriza a síndrome de West, então, Theo está curado dessa síndrome, então a gente vai ter ele por muitos e muitos e muitos anos. É algo que foi assim, bem assustador, mas a gente sentiu no coração que desde que o Theo nasceu, a gente tinha muita coisa para contar, mas a gente sentia que ia vir mais coisas que era para esperar, que esse testemunho ainda ia ter muita bagagem. Então eu senti no meu coração, até comentei com 2 anos, a gente, né, quando ele fizer 2 anos, a gente vai estar preparado para contar esse... Não que vai acabar, porque testemunhos todo mundo tem. Todo mundo vai passar por muita coisa, mas Deus tá aí pra isso. A gente tá aqui pra glorificar o nome dele, porque sem ele a gente não é nada, né? O Theo tá aí completando 2 anos e curado, né? Pra glória do Senhor. Não precisou de cirurgia do crânio lá atrás, Deus segurou a cabecinha dele, tá perfeita, o tamanho tá ok, né? A moleira se manteve aberta, Deus tava ali segurando pra não fechar. Ele tá andando, correndo por aí, né, mexendo, já o bracinho que tava todo travado, ele já tá mexendo sozinho, né, recebendo o estímulo do cérebro, né, os comandos do cérebro pra mexer, ou seja, aquilo que o Aito falou, que ele vê, né, o Theo fazendo tudo que uma criança normal faz, né, só não sabe quando, e isso vai ser muito antes do que a gente imagina, pelo andar da carruagem, e Deus tá sendo muito, muito bom com a gente. E ele não possui mais a síndrome de West, né, a única coisa é que a gente tem que controlar com remédios, né, por um bom tempo aí, mas ele tá ótimo. Antes eram 7, 8 remédios diferentes, né, que eram dados todos os dias, então tinha vezes que a gente estava na sala e no rack da TV era cheio de vidros de remédio, a gente usava uma bandeja, porque como ele era muito pequeno, os remédios tinham que ser dados na seringa, então a gente tinha várias bandejas com várias seringas, com cada uma um remédio diferente. E era um coquetel. Era bem um coquetel, né? Um pela manhã e um coquetel pela noite. Isso, e hoje a gente tá com uma dose muito menor. Hoje ele tá com São 2 remédios, 2 remédios, né? São 2 medicamentos que a neuro ainda
mantém, né? Mas a gente vê o poder de Deus, né? E aí eu me lembro de uma passagem, se eu não me engano, em João, quando os discípulos de Jesus perguntam, né? Tem um cego e os discípulos perguntam assim: mestre, quem pecou? Os pais ou a criança? E aí Jesus disse: nenhum, nem outro. Tudo isso é para a glória de Deus. E, gente, eu sou grande, eu sou forte, mas quando fala do meu filho, o negócio dói, né? Então é difícil não se emocionar, sabe? A gente que passou tudo isso perto e na maior parte do tempo sozinhos, né? Só nós dois, as nossas famílias. E a minha família mora mais perto, mas por questões logísticas não é assim tão perto, então a gente passou muita coisa sozinhos. E isso, né, Deus usou isso para fortalecer nossa fé, para fortalecer nossa relação, enfim, para muita coisa. A gente foi transformado, assim, não tem nem como mensurar, né? Eu fui muito transformada, fui batizada nas águas, na igreja quadrangular aqui de São Bento. Eu já era batizado, porém andei trilhando os caminhos longos, né? Mas também voltei para os braços do Pai. E hoje a gente está firme, juntos, Valéria batizada, eu de volta. E é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar, é seguir o caminho com Jesus. Gente, é maravilhoso. A gente só tem a ganhar e a gente tá aí para provar isso. Deus tem tudo para nos oferecer. Milagres que a gente não consegue nem mensurar. Para quem recebeu o milagre da cura, o que é o resto, né? Então, qualquer problemas financeiros, problemas, né, de saúde, problema no casamento, qualquer problema, gente, se torna isso para Deus. É só você entregar para Ele que Ele vai te acolher e vai cuidar de tudo. O controle tem que estar com Ele. E é isso. É isso aí. Hoje Telzinho está completando 2 anos de algumas décadas que ele ainda vai ficar aqui perturbando a gente. E vocês ainda vão ver muita bagunça desse serzinho. Com certeza. E vamos nos alegrar muito. Obrigado. É isso. Graça e paz para todos vocês. E até a próxima, que ainda vem. Muita coisa boa por aí. A gente vai deixar alguns videozinhos aqui para vocês verem como é que foi e como é que está sendo essa trajetória. Deus abençoe vocês. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar.